A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática, e cores, que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos utilizá-las no dia a dia. No nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar. Essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. Você também, as lives de segunda a sexta, você também receberá orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e dizendo que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não junta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não somos o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciaram Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco.
Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio. Para dar início à ministração da palavra do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Tenta Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus, louvado e merecido teu santo e poderoso nome, Senhor. Vamos dar início ao sorteio. Opa. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Eu me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através dessa porção da palavra que é viva, vida, Espírito vivifique cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Peço que vocês curtam, não deixem de deixar o seu joinha, que isso é muito importante, para nos ajudar a propagar mais e mais a palavra do nosso Senhor Deus. Zacarias, com 14 capítulos. Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao primeiro livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Zacarias, capítulo 14. E o segundo livro de hoje é o livro de Marcos, capítulo 9. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O primeiro livro de hoje é Zacarias, capítulo 14, que contém 21 versículos. A vinda e o reino do Senhor. Habitarão nela e já não haverá maldição, Jerusalém habitará segura. Esta é a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, a sua carne será consumida, estando eles de pé
ele apodrecerão a língua na sua boca. Naquele dia também haverá na parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata e veste em grande abundância. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje, que é o livro de Marcos. Marcos, capítulo 9. É o segundo livro de hoje, que contém 50 versículos. Os escândalos, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino do Senhor Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. Bom sal, mas se torna-se insípido, como se lhe restaurar o sabor. Tende sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, Foco 9 a 19 e Apocalipse 22. 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100
vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar. Seja você também parte desse rebanho. Vinte e cinco, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel. Capítulo 3. Joel, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, o capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Bênção para um povo do Senhor Deus, bênção para o povo do Senhor Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa. Estranhos nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa de sangue que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tiago, com 5 capítulos. Tiago. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2, que contém 26 versículos. Fé e obras. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 5, Romanos, capítulo 5. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Romanos capítulo 5 contém 21 versículos. Adão e Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse,
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante o Senhor Jesus o Cristo, o nosso Senhor. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 15, 56 e 56. O capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Segunda Pedro capítulo 2, os falsos mestres. E se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O Senhor Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos 23, 47, 24 e 48. 23, 47 e 48. Esther com 10. Esther com 10 capítulos. Capítulo 1. Esther, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Capítulo 1 do livro de Esther contém 22 versículos. A rainha Vaste é deposta. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setá, Admita, Admata, Tarsis, Meres, Marzena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam o rosto do rei e ocupavam os primeiros assentos no reino. O que se deve fazer segundo a lei? A rainha Vaste. Ela não cumpriu a ordem do rei Assuero dada por intermédio dos eunucos, e respondeu Memucã, na presença do rei e dos príncipes. A rainha Vaste pecou não somente contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Pois a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vaste, mas ela não veio. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13.
Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Capítulo 13 contém 18 versículos. Precauções contra a idolatria. Entre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de um ao outro extremo da terra, não atenderás, nem ouvirás, não terás piedade dele, não pouparás, nem esconderás. Certamente matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Tu o apedrejarás até que morra, porque procurou apartar-te do Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da servidão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro para esses rebanhos. Jó, com 42 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos ao capítulo. Jó, capítulo 35, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. O capítulo do livro de Jó, capítulo 35, contém 16 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Jó, capítulo 35. Ninguém, porém, diz: onde está o Senhor Deus que me fez, que inspira cânticos durante a noite, que ensina mais a nós do que os animais da terra e nos faz mais sábio do que as aves dos céus? Ele não responde quando os homens clamam, por causa da arrogância dos maus. Certo é que o Senhor Deus não ouve os gritos vazios, nem atenta para eles, o Todo-Poderoso. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 9. Atos, capítulo 9. Para o rebanho santo, de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Atos, capítulo 9. Que contém 43 versículos. A cura de Enéas. Passando Pedro toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos que estava numa cama. Disse-lhe Pedro: Enéas, o Senhor Jesus o Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou
Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Sete, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Pedido de oração. Perdão. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Pedido de oração. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes, intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus o Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos associe com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Cantares, com 8 capítulos. Capítulo 4. Cantares, capítulo 4, que contém 16 versículos para o Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. Cantares, capítulo 4. Os teus renovos são um pomar de romãs como fruta excelente, com a rena e com o nardo. O nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra, e o aloés, com todas as principais especiarias, e as fontes dos jardins, poço das águas vivas, ribeiros que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra-me o meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Primeira Crônicas, capítulo 9. Primeira Crônicas, capítulo 9. Para o Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. O capítulo 9 contém 44 versículos. O povo de Jerusalém. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do templo. Contavam-nos quando eram trazidos e contavam-nos quando eram tirados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os outros utensílios sagrados, como também da farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes, porém, preparavam as especiarias. Matitias, entre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha a responsabilidade pelo pão para a oferta. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos.
capítulo 27. Números, capítulo 27. Contém 23 versículos para o rebanho santo, de número 31, 39, 32 e 40. Predição da morte de Moisés. Depois disso, o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei ao filho de Israel. E tendo visto, serás reunido aos teus, como Arão teu irmão, pois no deserto de Zim, quando a comunidade contendeu contra mim, não santificasse o meu nome diante deles na questão das águas. Essas foram as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Rebanho Santo de número 20, 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. Isso com 13 capítulos. Capítulo 11, Neemias, capítulo 11, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Neemias, capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Neemias contém 36 versículos. Os filhos de Benjamim de Geba habitaram em Micmais, Ai, Betel e em seus povoados, em Anote, em Nobe, em Ananiá, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zebuim, em Nebalate, em Lode e em Ono, e no Vale dos Artífices. Algumas das turmas dos levitas de Judá habitaram em Benjamim. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Antes de eu dar continuidade ao sorteio do livro do capítulo para o rebanho santo de número 33 e 37, 34 e 38, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco
para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Vamos ao livro. O livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Êxodo capítulo 3. Moisés e a sarça ardente. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse ao Senhor Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu o Senhor Deus: certamente eu serei contigo. Este te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servirei ao Senhor Deus nesse monte. Então disse Moisés ao Senhor Deus: quando eu for aos filhos de Israel, ele lhes disser: o Senhor Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que lhe direi? Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 35 e 36. Juízes, com 21 capítulo. Juízes, Juízes capítulo 1,
Juízes, capítulo 1, para o rebanho santo de número 35 e 36. O capítulo 1 contém 36 versículos. As novas conquistas. Dali partiu contra moradores de Debi, outrora se chamava Quiriate-Sefé. Disse Calebe a quem atacar Quiriate-Sefé: e a toma, darei a minha filha Aquisá por mulher. Octiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe, tomou assim. Calebe lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Certo dia, vindo ela a ele, persuadiu o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Sejam todos muito bem-vindos. Lucas com 24 capítulos. Capítulo 6, Lucas, capítulo 6. Contém 49 versículos, os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua destruição. Rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70, 1, 69, 2 e 70. Capítulo 9 contém 26 versículos. Disse o Senhor: e por que deixaram a minha lei que publiquei perante a sua face? Não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após os Baalins que lhe ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus de Israel: darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre nações que nem eles nem seus pais conheceram. Mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios 19. Provérbios capítulo 19. Contém 29 versículos. O que rouba seu pai e afugenta sua mãe é filho que vergonha e desonra. Cessa, filho meu, de dar ouvido à instrução, e te desviará das palavras de conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados então o juízo para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os dois últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 2.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, é Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos dois últimos livros. O livro é o livro de Salmos, com 150 capítulos, e o livro de João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos 46. Salmos, capítulo 46. Que contém 11 versículos. O Senhor Deus é o nosso refúgio, a fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja correntes alegram a cidade do Senhor Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O último livro de hoje é o livro de João, com 21 capítulos, capítulo 14. João, capítulo 14. Que contém 31 versículos, a promessa do Espírito Santo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22. Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou ler um desafio, mais um desafio para todos vocês. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus. Prove para nós que a política não é do Senhor Deus. Peraí. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito, e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9:31 e receba 200 milhões de reais.
Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. E sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 2, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 14. Você que mentalizou o 5 em Marcos, capítulo 9. Você que mentalizou o 13, Joel 3. O 8, Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou o 21, Romanos, capítulo 5. Você que mentalizou o 16, 2 Pedro, capítulo 2. O 4, Esther, capítulo 1. O 14, Deuteronômio, capítulo 13. O 3, Jó, capítulo 35. O 10, Atos, capítulo 9. O 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O 11, Cantares, capítulo 4. O 1, 1 Crônicas, capítulo 9. O 12, Números, capítulo 27. Você que mentalizou de 1 a 22, o 19, Neemias, capítulo 11. Você que mentalizou o 9, Êxodo, capítulo 3. Você que mentalizou o 18, Juízes, capítulo 1. Você que mentalizou o 9, Lucas, capítulo 6. Você que mentalizou o 17, Jeremias, capítulo 9. Você que mentalizou o 15, Provérbios, capítulo 19. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou o 22, Salmos 46. E você que mentalizou o 20, João, capítulo 14. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler um aviso para todos vocês. Atenção, vocês que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Atenção, nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou outras formas de moradias. Primeiro, oferta, 2, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta você provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária, ele receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 2, Zacarias 2,
o 5, Marcos 9, o 13, Joel 3, o 8, Tiago 2, o 21, Romanos 5, o 16, 2 Pedro 2, o 4, Esther 1, o 14, Deuteronômio 13, o 3, Jó 35, o 10, Atos 9, o 7, 2 Tessalonicenses 3, o 11, Cantares 4, o 1, 1 Crônicas 9, o 12, Números 27, o 19, Neemias 11, o 9, Êxodo capítulo 3, o 18, Juízes 1, 9, Lucas 6, o 17, Jeremias 9, o 15, Provérbios 19, o 22, Salmo 46, o 20, João capítulo 14. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção a todos vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das nossas lives. E dessa maneira o Senhor Deus pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Angola, de Moçambique, da Índia, vocês também de Moçambique, México, Dinamarca, da Inglaterra, Canadá, da Alemanha e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.